Gente, oi, ó, continuando aqui, falando ainda sobre bacia hidrográfica, a gente pode ver aqui, ó, a continuação desse vídeo que a gente acabou de ver, né? A gente pode ver aqui, ó, os afluentes, tá vendo? Ó, os afluentes, né? Aqui, ó. Aí aqui eles dando, eles se ligando a esse rio principal aí, tá vendo? No caso, o Rio Paraná, né? Que a gente está mostrando, tá bom? Aí já falei, aqui e aqui provavelmente há um nível, né? Um nível assim que vai ser chamado divisor de águas, onde nós vamos ter aqui os afluentes, ó, tá vendo? Unindo a esse rio principal, ok? Essa chuva aqui, ela evaporou, condensou, chegou aqui, ela choveu e aqui ela entra nessa dinâmica aqui, tá? Essa parte aqui alta aqui, ó, poderia ser, por exemplo, a Serra do Rio de Janeiro, que eu tanto falei, né? E esses rios aqui embaixo seriam o Rio São João, Rio das Ostras, tá bom? Vamos lá, continuando então. Agora a gente vai falar um pouco sobre, ó, regiões hidrográficas do Brasil, tá? Para delimitar uma região hidrográfica, a fim de estabelecer limites da área que abrange um rio principal e seus afluentes, da nascente à foz, né, de onde ele começa até onde ele desemboca ao mar, são considerados, além dos aspectos físicos, também os aspectos culturais e econômicos, tá bom? Atualmente, o Brasil apresenta 12 regiões hidrográficas, que formam uma das mais extensas redes hidrográficas do mundo. De acordo com o relevo onde está localizada, entre outros fatores, né, uma região hidrográfica pode apresentar características diferentes e pode beneficiar algumas atividades econômicas, como, por exemplo, pesca, né, gente? Criação de animais assim de rio, tá? Como ocorre, pode beneficiar também, se for um rio bem largo, o transporte pela água, né? Através de barcos e tudo mais, de outros tipos de, de, de produto, tá bom? Ó, ocorre entre a região hidrográfica amazônica, que possui extensas hidrovias, ó, hidrovias, né? Passagem pela água, em razão das águas calmas dos rios, e a região hidrográfica do Paraná, que apresenta grande potencial de energia. Energia, já ouviram falar em hidroelétrica? É isso aí, tá? A partir da queda das águas, né? A gente pode colocar ali motores. Esses motores vão ser ativados pela força da queda da água e a partir daí a gente vai gerar energia para a sua casa, para a minha casa, para a casa de todo mundo, tá bom? Uma vez em que os rios com corredeiras e grande volume de água, né? Situação ideal para usinas hidrelétricas, tá? Veja a seguir um mapa das regiões hidrográficas brasileiras com destaque para o rio principal e o quadro com algumas peculiaridades de cada uma delas. Tá bom, ó, nós temos aqui, ó, essas regiões, esse pontilhado aqui, gente, cadê? Ó, esses pontilhados aqui são as divisões dos estados, tá bom? Ó, por exemplo, aqui, ó, Rio de Janeiro, aqui, ó, Rio de Janeiro, aqui São Paulo, tá bom? Então, só para lembrar vocês. Aí a gente tem aqui, ó, a região amazônica, no caso, essa região dessa bacia hidrográfica, tá? Bacia por causa essa dinâmica, né, dos afluentes do rio principal, tá bom? Olha só, se eu for mostrar para vocês, ó, os afluentes aqui, ó, afluentes, aí desemboca, ó, no rio principal, tá vendo? E vem chegando no mar. Aqui, lá para lá, ó, né, seria a nascente desse rio e ele vem desembocando. A gente está falando só do território brasileiro, né? Então ele vem vindo e a foz dele é aqui, tá bom? Ó, aqui também, ó, tá vendo? Ó, os rios vem e a foz dele é aqui, ó, tá? Esse também, ó, a foz aqui no mar, tá?
São rios bem grandes, né, gente? Então, vamos ver aqui, ó. Aí aqui tem um exercício, né, que depois a gente vai fazer, e aí a gente vai mudar um pouco o assunto, tá? Na verdade, mudar não, porque a gente vai continuar falando sobre água. Mas ao invés da água dos continentes, a gente vai falar sobre a água do oceano, tá bom? A água do oceano. Quais são os oceanos? Atlântico, Pacífico e Índico, ok? Então a gente provavelmente vai tratar aqui principalmente do Oceano Atlântico, né? Que é o oceano que banha nossas águas aqui, que banha nossa terra aqui, banha o Brasil, tá bom? Ó, cobrindo a maior parte da superfície do nosso planeta, as águas oceânicas abrigam grande diversidade de animais, peixes, corais, tá? Coral, gente, está vivo, tá? Parece uma planta, mas ele está vivo. As águas oceânicas apresentam diferentes características em virtude da variação de salinidade, a quantidade de sal, temperatura, ok? O sal encontrado nessas águas se originou da acumulação e da decomposição de rochas no fundo dos oceanos ao longo de milhões de anos. Em geral, a água dos oceanos apresenta 35 gramas de sais minerais por litro de água, mas isso pode variar conforme a intensidade de evaporação da água. A temperatura das águas dos oceanos e mares varia principalmente conforme sua localização geográfica, a profundidade e a atuação das correntes marítimas, ok? Então é mais ou menos assim, gente. Cada 1 litro de sal que a gente extrair do mar, né, então a gente passa por essas coisas aqui. O carro gritando na rua. Olha, cada 1 litro de água que a gente tirar do mar, em média nós vamos ter 35 gramas, né, de sais minerais, de sal, tá bom? Então, como é que funciona isso? A gente deixa, ele evapora e a gente usa o sal. É assim que o sal de cozinha é feito, tá, gente? As salinas, né, que são as produtoras de sal, elas produzem sal dessa maneira, tá? E além disso, a temperatura, né, quanto mais profundo no oceano a gente for, mais frio o oceano é, tá bom? Ó, a temperatura das águas dos oceanos e mares varia principalmente conforme sua localização geográfica, profundidade e atuação das correntes marítimas, tá? Quanto mais profundo a gente vai no oceano, mais gelado. Quanto mais na superfície a gente chega, mais tem a atuação do Sol e mais quente é, tá bom? Próxima linha do Equador, as águas oceânicas apresentam temperatura mais elevada, em razão da maior incidência de radiação solar, mais Sol, né? Já perto dos polos, as temperaturas são mais baixas, pela menor atuação de raios solares, né? E aí os polos têm até a presença de gelo, né? Então é bem gelado mesmo. Partindo de determinada profundidade, as águas oceânicas tornam-se mais densas e frias, pois os raios solares não atingem áreas abaixo de 250 metros. Tá? Então, se a gente mergulhar 250 metros, é escuridão total. E aí, como é escuridão total e o Sol reage ao planeta, né, nós vamos ter a apresentação de outros tipos de animais, outros tipos de vegetação. A água vai ser composta de uma maneira diferente e, como não tem calor do Sol, gelada, né? As correntes marítimas se formam em consequência das massas de água com temperatura e salinidade semelhantes, tá? Essas se deslocam no oceano e podem ser quentes se forem originadas próximo à linha do Equador e frias se forem formadas próximas às polares, tá? Exercendo intensa influência no clima das regiões por onde passam. Como funciona isso, gente? As águas, a gente tem a linha do Equador ali, né, no meio do planeta. Quando as águas ali esquentam, né, elas têm uma tendência a mudar de lugar, tá? É mais ou menos como funciona quando vocês colocam, os familiares de vocês, né, colocam água para ferver, por exemplo, né? Você vai vendo a água borbulhando, é porque aquela parte da água está mudando de lugar por causa da temperatura,
tá? Logicamente que a gente está falando de uma temperatura muito alta, se a gente estiver falando de uma leiteira fervendo uma água, por exemplo. Agora, dentro do planeta, né, no planeta Terra, a gente trata só da incidência solar, dos raios de sol. E os raios de sol vão esquentar aquela parte da água e aquela parte, assim como na leiteira, vai mudar de lugar, dando lugar a uma água fria que vai entrar. Tá bom? Então, se a água quente vai sair e a água fria vai entrar, aquilo vai gerar uma corrente de água, tá? E vai formar, no caso, essas correntes marítimas, ok? Se eu estiver falando de uma leiteira, eu estou falando de um lugarzinho muito pequeno. Agora, se eu estiver falando do planeta Terra, eu estou falando das águas polares descendo em direção ao Equador e das águas da linha do Equador subindo em direção aos polos, né? Ou descendo em direção aos polos. No caso, Polo Norte subindo, Polo Sul descendo. Tá bom? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso aí. E aí, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aqui, ó, as formas de relevo, né? Dentro do mar. Tá bom? Ó, conjunto de formas de relevo que constituem os terrenos submersos pelas águas dos oceanos e mares é chamado de relevo oceano. Esse relevo apresenta algumas características semelhantes às dos relevos continental e outras que são próprias dele. Tá? O esquema a seguir apresenta as principais unidades do relevo oceânico. Veja. Então, isso aqui, ó, é a nossa praia. Tá bom? Dentro da nossa praia, no caso, além da nossa praia, nós temos isso aqui tudo, ó. Tá? Ó. Conforme as ondas vão vindo, vão batendo, né, a gente vai tendo alterações nesse relevo submerso aqui, nessa parte aqui de baixo, tá bom? Ó, vamos lá. Plataforma continental, porção do relevo situada à margem do continente e que se estende com inclinações suaves em direção ao fundo dos oceanos, que vai ser a nossa praia aí, tá bom? Ó. Talude continental, compreendido entre a plataforma e o sopé, que a gente vai ver aqui, ó, né? Sopé continental apresenta declividade bastante acentuada, que podem atingir até 3.000 metros de profundidade. É um momento, depois dessa inclinação leve aí, que a praia desce, tá bom? No caso que o relevo da praia desce em direção ao profundo, né? Tá? Aí aqui, ó, porção do relevo submarino com profundidades que variam entre 3.000 e 5.000 metros. Nessa região, há grande quantidade de depósitos de sedimentos provenientes das regiões continentais. Então, por exemplo, navios, pedaços de pedra que se desprendem, né, que vão rolando, tá? A questão, gente, é que quando a gente pensa nisso aqui, a gente não costuma pensar numa dinâmica muito natural, né? Porque a gente está falando do planeta todo, tá? Mas, por exemplo, se uma parte dessa montanha rolar, é muito provável que ela vá parar aqui, tá bom? Porque nessa montanha aqui que eu tô falando, tá, gente? Ela vai rolando e para aqui, tá? Ou ao longo dos milhões de anos, né? Isso aqui vai quebrando, ó, e vai vindo para cá. Ó, vamos lá. Cordilheiras oceânicas, região do relevo submarino onde se concentram as grandes cadeias de montanhas do fundo oceânico. Esse local é marcado por intensa atividade vulcânica, porque vão ser os vulcões que vão fazer essa parte aqui, tá? No caso, os vulcões lá embaixo entram em erupção, lá embaixo do oceano, e na subida eles criam isso aí, tá bom? Ó, ilhas oceânicas, porções do relevo oceânico que se apresentam grandes altitudes, alcançam a superfície dos oceanos na forma de terras imersas. Ó, ilhas, tá vendo? Vão gerar as pequenas ilhas, né? Aí tem aqui, ó, fossas submarinas, que são as partes mais profundas do oceano, né? E ainda aqui, ó, a região abissal, que essas duas aqui, gente, são muito profundos, tá? Muito profundos mesmo. A região abissal vai além de 5.000 metros e as fossas submarinas podem chegar a 15.000 metros, tá bom? E depois a gente vai continuar aí falando um pouco mais sobre isso. Valeu, um abraço, gente.